Toda semana eu tenho recebido uma chave nova, né? Então, uma maior, uma menor. E junto com essa chave de hoje, a pessoa que me entregou, ele falou assim: apóstolo, eu vou te entregar uma chave diferente toda semana. Eu falei: amém. Está tudo na minha mesa lá, né? Semana passada eu estava com uma diferente. E ele disse assim: apóstolo, mas quando eu peguei essa hoje, eu nem sei o que o senhor vai pregar. Mas eu tive uma visão de que tem pessoas presas em calabouços espirituais. Pessoas debaixo de escuridões, onde não conseguem sair. E foi isso que ele passou para mim, né? Uma visão, né? Junto com essa chave aqui, que você fala: pô, que chave é essa? É uma chave. Mas que dentro do projeto que nós estamos orando esses dias, ensinando, que eu tenho para ensinar para você hoje, eu estou empolgadíssimo. Quem está pronto para receber? Mas por causa dessa visão, eu quero orar por isso. Orar por pessoas que talvez estão exatamente nessa visão. Que quem me entregou a chave, ele falou, quando ele pegou, ele falou: apóstolo, eu só estou te dando, mas essa eu tive uma visão. Pessoas que estão assim, como debaixo, em calabouços, em masmorras, né? Isso foi o que eu entendi, lugares escuros. Eu vou falar sobre crise hoje, né? Eu vou falar exatamente sobre como vencer, como administrar uma crise. Então eu sei que eu vou orar por esse caso, né? No final do culto eu vou orar por isso. Mas eu queria que vocês todos fechassem os olhos para a gente tomar posse dessa chave, então, hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que essa semana, esses dias, essa série, ó Deus, ela não veio para nós à toa, não veio para nós sem propósito. O Senhor ouviu a oração de muita gente aqui que buscava, ó Deus, direções para a sua vida, luz para que pudesse entender o caminho. Ó Deus, a visão que foi tida com essa chave, ó Deus, eu quero clamar hoje para que o Senhor, na Tua palavra, que haja uma unção, meu Deus, quebrando essas cadeias de masmorras, de calabouços, lugares escuros, que emocionalmente, espiritualmente pessoas estão talvez endividados, ó Deus, talvez presos, meu Pai, e não conseguem, não veem saída. Mas hoje é uma noite de liberação do Espírito Santo, é uma noite de poder, Senhor, sobre este lugar. Com essa chave na mão eu declaro, ó Deus, que esses calabouços vão ser abertos pelo poder da Tua palavra. Traz luz a esses lugares escuros, meu Pai, traz luz, meu Deus, aqueles que estão buscando, clamando. O Senhor me mostra gente no silêncio, que às vezes não falou com o esposo, com a esposa, não fala com ninguém, mas está vivendo o pior momento da sua existência. Eu clamo hoje, é o dia da Tua vitória, é o dia, ó Deus, da resposta do céu. Eu declaro, meu Pai, com essa chave na mão, em nome de Jesus. E se você recebeu, se expresse aí, meu amado, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. O tema de hoje é como administrar uma crise. Fala comigo. Como administrar uma crise. Um tema como esse, meu Deus, dá para se falar em tantos aspectos, mas eu realmente decido naquilo que conheço, naquilo que domino, que fala a respeito da palavra de Deus. Claro que eu quero também trazer alguns assuntos práticos para vocês a respeito dessa mensagem. Então, como administrar uma crise? Que eles estão em casa, sempre nos ajude a mandar esse link aí para muita gente. Meu pai, há mais de 2 anos que eu perdi, mas de vez em quando, né, eu e meus irmãos, a gente fala, lembra, né, tem saudades dele. Ele muitas vezes me ligava, né, ele já passou muitos anos antes da morte dele, ele estava cego dos 2 olhos. E ele então, o recurso que ele tinha quando a gente o visitava para conversar, ou então ele sempre gostava muito do telefone, porque ele falava: é bom ouvir o som da tua voz. E era muito comum meu pai me ligar e falar assim: Joel, você é rico. Aí eu falava: pai, mas para chegar aí vai demorar um pouquinho, nem tanto, eu tenho que trabalhar um pouco ainda para poder chegar. Não, Joel, você não está entendendo, você é rico. E ele começava a dizer, né, para mim, né, olha os seus filhos, olha o seu casamento, olha a tua saúde, olha as pessoas à tua volta, olha as pessoas cuidando das suas coisas, olha os amigos que Deus te deu. E ele falava: olha a confiança que as pessoas têm em você. E ele ficava assim: você é rico, né? E é interessante que ele foi falando tanto que um dia eu falei: sou mesmo. Eu sou muito rico, meu pai.
Porque eu comecei a perceber que ele não falava do carro que eu tenho, da roupa que eu visto, da casa que eu sou proprietário e moro, das viagens que eu faço e nem da comida que eu como. Ele só falava de coisas que a gente sabe que tem um valor muito, muito além daquilo que nós chamamos de riqueza. E ali eu comecei a perceber que muita gente vive crise porque não consegue compreender primeiro o quão rico você é. Você já está aí ou não está aí? Quem está entendendo? Que existem coisas que a gente precisa... Antes de eu falar sobre crise com você, para você não ficar aquela mente financeira, aquela coisa fazendo conta, aquela quase que um cálculo das minhas coisas que eu tenho que pagar, eu preciso que você compreenda que Deus quer desconstruir algumas coisas. Você está disposto a isso hoje? Desconstruir algumas coisas que às vezes rouba de você uma vida de gratidão. Eu não quero ficar aqui, irmãos, romanticamente dizendo, apóstolo, mas essas coisas não pagam conta. Paga sim. Você vai ver como que paga. Então meu pai, ele falava tanto isso. Meu pai tinha uma mente muito próspera. Quem conheceu ele sabe disso. Analfabeto, veio da roça, mas a mente dele era próspera. A frase principal dele era assim: Joel, o dinheiro é fácil, é só trabalhar. Então eu cresci nessa mente de prosperidade dentro da minha casa. Talvez com muitas dificuldades, estudando escola pública, dificuldades bastante, porque os recursos eram poucos, mas a mentalidade não. A mentalidade sempre foi uma mentalidade muito próspera. E ele foi falando aquilo e eu comecei a perceber o seguinte, que se eu pensar como ele, eu tenho um corpo são, eu tenho uma mente sã, eu tenho criatividade a ponto de poder prestar serviço a outras pessoas. Eu tenho liberdade que eu desejei. E aí eu começo a perceber que eu posso ajudar até outras pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu. Eu sou rico mesmo. Eu não sei você, fala para o teu irmão, mas eu sou rico, fala para ele. Você percebe que eu ouvia meu pai dizendo isso e eu comecei a falar, peraí, então isso faz sentido. Porque no início parecia uma poesia, uma coisa para me trazer um certo consolo, épocas que a gente estava com muita dívida, muita dificuldade. Ele não me falava, irmãos, isso agora, ele falava isso há tempos atrás e agora também antes da morte dele. Ele falava há tempos que a gente estava com dívidas, construção, com desafio. Que eu falava assim, meu pai, sabe que eu sou rico, eu estou precisando pagar tantos mil hoje, não tem nem 10%. Você é rico, você é rico. E eu quero dizer para você hoje, do jeito que meu pai me falou, eu quero dizer para você também. Você é uma pessoa rica. Olha as pessoas à tua volta. A igreja, seus amigos, seu casamento, pessoas que te amam. Olha a saúde, mente sã, a criatividade que você tem, a capacidade, mesmo na tua luta, de ajudar pessoas que não tiveram a condição que você tem. Você é uma pessoa rica. O fato de você entender isso, apóstolo, mas o que isso muda? Muda tudo. Porque tudo que eu vou falar hoje precisa ser construído em cima de uma base. E essa base, irmãos, não pode ser o dinheiro. Porque o dinheiro é aquilo que todo mundo está buscando. E aquilo que todo mundo acha que vai dar a eles a riqueza, e não é a riqueza. Isso é chamado de ativos intangíveis. Fala comigo. O que é um ativo intangível? É o que eu acabei de te ensinar. É uma coisa que não tem preço, tem valor. É uma coisa que você não tem como dimensionar. É um momento da tua vida que você tem uma gratidão, numa sexta-feira à tarde, mesmo talvez sem o dinheiro que você queria ter no bolso, mas mesmo assim com um sorriso absurdo. Porque você tem suas pernas, você pode ter a comida, pode ter seus desafios, mas você tem tantas coisas que dá a você o que nós chamamos de ativo intangível. Existem pessoas que abririam mão. Eu não vou aqui, como diz, ser poético, mas pode saber disso, de verdade. Existem pessoas que abririam mão do recurso que tem para ter alguns ativos intangíveis que você tem. Por ter o sorriso, poder sorrir de verdade em alguns momentos em família, poder viver coisas inteiras, honestas, no que diz respeito à transparência, não é aquele sorriso meio amarelo, tipo assim, estou aqui, mas não queria estar aqui. Pessoas que realmente são verdadeiras, que estão com você, não é porque você tem algo, até porque talvez você nem tenha muito para oferecer, mas elas querem mesmo assim estar com você. Então, o ativo intangível é exatamente o que eu quero ensinar a você,
que para enfrentar uma crise, eu preciso saber primeiro de onde eu estou partindo. E quando eu olho essas coisas, eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Eu vou, no final dessa mensagem, contar um pouquinho a você, tomara que eu me lembre, de um momento que eu enfrentei uma grande crise. Eram momentos como esse que eu me lembrava do que meu pai, claro que eu me lembrava de texto bíblico, claro que eu me lembrava de outros livros que eu li, eu me lembrava de muita coisa. Mas uma das coisas que era muito forte dentro de mim era a frase que meu pai dizia: meu filho, isso tudo passa. Você tem 4 filhos com saúde. Você tem isso. Ele ia falando, as outras coisas, isso aí você que trabalha. Ah, está devendo? Calma, daqui a pouco você paga tudo isso. Agora, o que você tem de riqueza, de verdade, isso sim, isso aí não tem como ninguém te dar. É Deus que te deu. Então eu estou um pouquinho insistindo nisso, porque eu quero que a tua mente pense um pouco sobre os seus ativos intangíveis. Quem tem ativos intangíveis aqui? Não tem? São coisas que não tem como pagar. Não tem como. Aqueles que têm, por exemplo, o seu pai vivo, sua mãe viva, quem não tem mais, fala: meu Deus, aproveitem. Aproveitem. Por quê? Porque quem perdeu, ele não tem mais esse ativo intangível. Tem a lembrança, e tomara que tenha vivido com muito bem. Então eu preciso ativar esse valor no teu cérebro. Teu cérebro tem que ativar esse valor. Você tem que acordar lembrando disso. Você tem que, esses dias, essa é uma chave, tá, gente? Essa é uma das chaves. Esse dia você tem que entender isso antes desse ativismo dentro de você pelo problema do amanhã, pelo problema daqui a um mês. Existem coisas que vão passar mesmo. Agora, esses ativos intangíveis estão com você, eles são seus. Eles fazem parte da sua conquista, da tua história, da tua vida. Te dão um prazer absurdo, que às vezes não depende do lugar, não importa o lugar que você está, importa é quem está com você. Às vezes você não está num lugar muito bonito, mas as pessoas estão ali com você e você se sente bem. E aí a gente fala assim: eu estou melhor do que tal milionário. Não precisa fazer comparações, não precisa. Porque talvez a pessoa também pode ser milionária e amar a família, sim ou não? Sim, claro que pode. Porque a gente tem essa coisa também, tem muito dinheiro, mas é infeliz. Não, tem muita gente que tem muito dinheiro e sabe viver. Tem muita gente que não tem dinheiro e não sabe viver. Mas se você souber viver, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você vai ser feliz. Por quê? Porque você vai focar a tua vida não naquilo que você tem ou não tem. Porque pessoas que têm muito, mas também não focam naquilo que tem, são felizes. Porque eles não vivem em função do dinheiro. Eles sabem que o dinheiro é para servi-los. E eu oro a Deus, querido, para que Deus te prospere muito. Muito. Que a tua prosperidade financeira não seja o motivo da tua alegria, mas que a prosperidade financeira seja para patrocinar, abençoar, amplificar aquilo que já está no teu coração. Pode dar uma salva de palmas, está começando, né? Graças a Deus, glória a Deus. Pense no que eu vou te falar. A gente teve um período no mundo todo, e é impossível de vez em quando não lembrar do assunto, aonde o mundo parou, sim ou não? Agora, poucos tempos atrás. E foi algo que não teve como ninguém controlar, foi acima do que se espera. Grandes mentes brilhantes, pessoas, não tinha a ver com dinheiro, com nada, paralisou o mundo. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples, para que você depois, quando eu ler um texto bíblico, você possa entender o que eu quero te ensinar. Como ficou a natureza? O sol continuou a brilhar? As estrelas, fontes de água continuaram? O que aconteceu com a natureza, com o pé de manga, com o gramado, com os rios, com os pássaros? Mudou para eles alguma coisa? Não mudou absolutamente nada. O que mexeu foi a mente humana envolvida por um medo absurdo que paralisou o mundo inteiro. E trouxe um monte de tentativas que maioria delas nem era uma resposta, porque o desespero levou as pessoas a tentar fazer vários subterfúgios para tentar resolver um problema que era um problema mundial. Agora, por quê? Se os homens preencheram a mente deles com medo, a única coisa que mudou aqui nessa cidade, que mudou aqui nesse Brasil, que mudou no mundo, foi a mente do homem, porque a natureza de Deus continuou construindo a mesma coisa. Os rios não pararam de fluir, os vulcões que tinham que explodir, explodiu, a natureza continuou se movendo, os pássaros continuaram voando, e a vida continuou, a natureza, tudo normal. E por que a nossa realidade mudou? Porque nós nos esquecemos do Criador.
nos esquecemos que o plano dele, que ele tem lá para o pé de abacate, é muito menor do que o plano que ele tem para mim e para você. Por mais que a natureza seja bonita e importante, nós somos a menina dos olhos de Deus nessa terra. Nós somos a preciosidade de Deus nessa terra. Então, onde nós fomos tocados? Nós fomos tocados na nossa crença. O nosso apóstolo, você está desconsiderando o que vivemos? Não estou desconsiderando. Até porque, infelizmente, pode vir coisas piores no futuro. A grande questão é que nós precisamos confiar. Precisamos o quê? Confiar em Deus. Em qualquer circunstância da vida, mas é difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível, sim ou não? É. Quando eu quero te entregar uma chave hoje, já estou te entregando, acho que você percebeu, né? Que você vai começar a olhar a vida, querido, numa perspectiva, para que a gente possa entender como administrar uma crise. Eu tenho 7 conselhos para te dar, no final eu vou te dar. São práticos, vão te ajudar, e são aprendizados que eu tive na minha vida. Mas antes de eu te dar conselhos, você tem que desconstruir coisas. Porque senão você vai sair daqui do mesmo jeito, ativado do mesmo jeito, correndo atrás de dinheiro do mesmo jeito, tentando pagar suas contas do mesmo jeito, tentando administrar, pegando a chave hoje, eu vou sair dessa agora, e não vai sair. Por quê? Você vai sair por um mês e vai voltar de novo. Você vai sair por um tempo e volta de novo. Por quê? Porque não mexeu com a sua maneira de viver. Eu passei por uma crise, querido. A crise que eu vivi, ela mudou a minha mentalidade absurdamente. Eu não gostaria de ter passado por ela. Mas eu sempre digo isso, eu agradeço a Deus o resultado que ela provocou na minha vida. Porque me mudou muito em relação à administração da minha vida, em relação ao meu ministério, em relação a coisas que eu não tinha o entendimento, que eu consegui entender a partir de uma crise. Então, se não mudou nada na natureza, eu quero ler um texto para você, e eu vou ler algumas versões. Eu queria que você olhasse como aula mesmo, porque esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3, ele é uma virada quando Deus termina a obra da criação. Ele vai começar agora o projeto dele de formar o homem na terra, porque ele termina a criação, ele agora tem um jardim, ele tem o lugar que a terra, e ele vai construir agora, ele vai formar o homem para que possa governar sobre a terra. Porque antes de Deus levantar o homem para governar, ele levantou o lugar. Ele já sabia qual lugar para colocar o homem. E é interessante porque Deus não permitiu que a terra fosse regada até que o homem fosse criado, porque ele estava esperando o momento certo para que o homem pudesse governar. Mas o meu ponto principal não é esse. Meu ponto principal é só uma frase que um versículo me dá, para que você entenda como aconteceu esse projeto da criação. Gênesis 2:3 diz: abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Fala comigo, como o Criador fizera. Preste atenção nessa frase, como o Criador fizera. Essa frase, eu vou ler agora algumas versões. Eu estou priorizando aqui só as hebraicas, só as de tradução originais. Olha o que vai acontecer aqui. E abençoou Deus ao 7º dia, ao dia 7º, e santificou, porque nele cessou toda a sua obra, que criou Deus para fazer. Fala comigo, que criou Deus para fazer. Eu já explico o que é essa última frase aqui. Essa outra versão, Elohim abençoa o 7º dia, o dia 7º. Ele o consagra, sim, nele se desocupa de toda a obra que Elohim cria realizando. Ele está falando aqui que existe um dia onde Deus descansou, você já sabe que é o Shabat. Deus, ele faz por 6 dias, ele constrói tudo, ele cria tudo, ele forma o homem. Quando chega nesse momento, ele se torna agora Senhor. Existe uma curiosidade para quem gosta da Bíblia, que enquanto Deus está sendo criador daquilo que é natureza, ele é chamado de Deus. No dia que ele criou o homem, a Bíblia começa a falar Senhor. Aí você fala, apóstolo, é só isso? É tudo isso. Porque até enquanto ele criou o homem, ele era o Deus. Como todo mundo diz, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Mas o dia que ele formou o homem, ele é chamado de Senhor. Por quê? Porque enquanto ele for só Deus, não adianta, porque você está olhando ele na sua distância. Mas quando ele é Senhor sobre a tua realidade, sobre a tua vida, você anda debaixo do senhorio dele e você anda debaixo da mente de Deus.
Então muda tudo. Mas para a gente não fugir do entendimento aqui, mais uma versão. Deus abençoou o 7º dia e o separou como santo. Porque nesse dia, Deus o quê? Presta atenção que é importante. Descansou de toda a obra que Ele criou. Está fácil de entender, né? Ele criou, descansou. Só que a última frase, para que ela pudesse reproduzir por si mesma. Essa versão já ajudou bem mais. Tudo que Deus criou tem poder de continuidade. Fala comigo. Tudo que Deus criou tem poder de continuidade. Por que eu perguntei que no período de crise que o mundo viveu, a natureza não mudou nada? Por causa desse texto aqui. Claro, outros, mas esse principalmente. Vamos lá, o último. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Porque neste dia, Deus cessou todo o trabalho que tinha criado para ser feito. Tem versão que fala fazendo, criou para fazer, para dar continuidade. Mas o entendimento aqui, a base é que tudo que Deus criou tem poder de continuidade. Essa é a base desse versículo. O que isso importa para mim, para que eu possa administrar minhas crises? Confiança. Confiança de que se Deus criou a natureza e Ele descansou, a Bíblia diz que Ele descansou, Ele entrou no Shabat. E entrou no Shabat para quê? Para que tudo que Ele criou andasse sozinho. Não precisa dele recriar, não precisa dele interferir, não precisa dele entrar toda hora, dizer para a grama crescer, para o sol brilhar, para a lua não sei o quê, para aquilo. O Colossenses diz no texto de Colossenses que tudo nele subsiste. Porém, Deus não precisa ficar novamente dando ordens, Ele já deu uma ordem lá atrás. E a ordem que foi dada lá atrás não será mudada, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O propósito dEle continua valendo até hoje. O que você tem que compreender é que se a natureza não muda, por que a nossa mudou? Porque nós nos perdemos do Criador. Porque quando eu me volto para Ele, quando eu confio nele, quando eu compreendo de que pode acontecer o que for, mas eu posso morrer, pode, claro que você pode morrer. Você pode morrer inclusive mesmo não tendo pandemia. Você pode morrer mesmo você ficando dentro de casa. Eu não vou viajar que eu posso morrer, cai um avião em cima, não tem jeito, irmão, e qualquer coisa pode acontecer. A grande questão é que a gente entra em pânico e paralisamos nossas conquistas. Mas isso foi algo coletivo. Só que o coletivo acabou. E algumas pessoas continuam, agora esquece o fato que aconteceu na história da humanidade. Pense naquilo que está paralisando a tua vida hoje, aquilo que está acorrentando a tua alma hoje, aquilo que não te permite viver e que você tem chamado de crise. Só que a crise, querido, tem um propósito, para que você possa ser melhor do que você era. A crise é um deserto, não é para morar, é só passagem. É só para que você passe por ele e possa ser melhor, viver melhor, alcançar mais e você chegar no ponto que Deus deseja na tua vida. A grande questão dessas chaves, querido, eu estou apaixonado a cada quarta-feira, porque eu acredito muito que essas mensagens que Deus está nos dando, a mim, a vocês, ela vai nos levar como igreja a um outro patamar, um outro nível, um outro ambiente, porque eu acredito nisso, que promessas que estão presas, algumas delas é por causa da gente mesmo, que não permite que Deus faça a obra completa dentro da gente. Então acredite, fala comigo, acredite. Qual o princípio que Deus está ensinando aqui? O princípio do Shabat. A palavra Shabat, gente, no melhor entendimento, é descanso. Então eu posso chamar de descanso para sair da crise. Essa poderia ser o tema de hoje, mas eu resolvi como administrar uma crise. Fala comigo, descanso para sair da crise. Apóstolo, mas eu não consigo. Na crise, aliás, eu não estou descansando já tem 2 anos. Eu não descanso tem 2 meses, que eu não paro. Eu estou resolvendo problema, eu estou com um problema sério. Talvez você seja um desses que foi visto, na visão que o irmão teve, de um calabouço, que você está ali preso, que você parou hoje para vir no culto, mas já vai voltar daqui já preocupado, já envolvido, tanta coisa para fazer. Por quê? Porque existe um caminho que Deus quer te dar para sair da crise, se chama descanso. É completamente antagônico ao que você talvez está ouvindo e tentando acessar na tua vida. O povo judeu, eles viveram em tempos de escravidão. Exílio do Egito, exílio da Síria, exílio da Babilônia. Eles participam depois de outros momentos menores. E o tempo que eles passam em exílio, eles estão sempre muito escravizados, eles estão muito pobres, eles estão sofridos. E um desses exílios, querido, nós temos a explicação dele em 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 21.
Olha o que é dito aqui em 2 Crônicas 36, 21. Diz assim: para que se cumprisse, vamos lá, projeta aí para a gente poder entender. Vou esperar. O que acontece? Vamos lá, chegou. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de quem? Vamos lá no texto. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Vamos lá. Quem profetizou o exílio da Babilônia? Foi Jeremias. Eu já ensinei outras épocas. Então ele inclusive fala dos 70 anos que o povo vai estar. Diz aqui, olha, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus o quê? Sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprisse. Pasme o que eu vou dizer para você. Você sabe por que Israel passou 70 anos exilado? Porque eles negaram o Shabat por muitos anos. Eles não descansaram a terra. No tempo que eles estavam exilados no Egito, eles tiveram que trabalhar sem parar, porque escravo trabalha 7 dias na semana. Escravo trabalha todos os dias. A apóstolo está falando o que comigo? Com ninguém. Eu não estou falando com ninguém. Eu estou falando que escravo trabalha 7 dias na semana e ainda acha que vai prosperar. Só que trabalho não prospera, irmão. Trabalho exagerado não prospera. Sei que você está em silêncio, mas se você esperar até o final, me ajuda aí que eu consigo te fazer entender isso. O que acontece? Essa nossa mentalidade de não confiar no que Deus ensinou, nos rouba a possibilidade de prosperar em meio às crises. E de achar saídas quando estamos no meio de um tiroteio, de uma situação difícil, de um temporal, de um furacão, né, de crise. O que aconteceu? O texto está dizendo para nós algo que é entendido, não se prega muito sobre isso, mas é claro isso no povo judeu, eles sabem disso hoje. Os tempos que eles negaram, o Shemitah, o que é o Shemitah? De 7 em 7 anos a terra tem que descansar. O que é Shabat? De 6 em 6 dias você tem que descansar. Eles foram negando o Shemitah, eles foram negando todo o processo que era necessário a cada 7 anos, eles negaram o jubileu. O que é o jubileu? Depois de 49 mais 50 anos, é devolvido. Se você comprou um território de alguém, a sua família comprou, depois de 50 anos a gente vai devolvendo, porque meu pai morreu, todo morreu, então cada um pega a sua terra de volta e nós vamos refazer tudo de novo. Por quê? Era uma ordem de Deus para que o povo sempre, todo ele, fosse próspero. Quem está entendendo, diga amém aí. Só aconteceu aquela mentalidade, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Somos escravos, então nós temos que trabalhar muito para poder, porque quando você é escravo, você ganha muito pouco e trabalha muito. Então você, para gerar recurso, você tem que trabalhar mais e mais. E aquela mentalidade, ela vai aumentando cada vez mais. Aí o que acontece? Eles negaram o Shabat. Deus fez uma conta. 70 anos. Eles negaram a Deus 70 anos ao todo, pelo tempo que eles não fizeram o que Deus manda na sua lei. Aí Deus fez o quê? Mandou uma perseguição, eles foram raptados, foram levados para a Babilônia, e a terra de Israel ficou 70 anos descansando. Ninguém plantou, ninguém fez nada nela, ninguém produziu mais nada. O lugar que era fonte de renda e prosperidade deles foi fechado. Não se assuste quando aquilo que te prosperava foi fechado, porque talvez você não entendeu o princípio do descanso. O descanso aqui, querido, não é só parar, eu vou te explicar, mas é confiar, é depender. Tem um crente aí ou não? É depender de Deus. Eu não estou colocando lei para você. O Shabat para nós não significa que tem que ser sábado agora. Nós entendemos o princípio do fato de parar, pode ser uma segunda, uma terça, qualquer dia. O fato de você confiar, o fato de você depender de Deus, de você acreditar que 6 dias eu trabalhei. Sabe o que acontece no 7º? Ele trabalha para mim. É o que Deus estava ensinando. Ele falou, eu criei o mundo todo em 6 dias. Sabe o que ele fez no 7º? Ele falou, tudo que eu criei agora tem poder de continuidade. Vocês viram no texto ou não? Eu fui mostrando. Tudo que eu criei agora continua. Eu não preciso voltar lá na minha criação. Então ele ensinou para nós, para que a gente fizesse igual ele. Que a gente fizesse tudo que eu puder, mas depois descanse nele e deixa que ele vai te abençoar. Então o descanso é uma confiança em Deus, meu irmão. A gente tem uma sensação de muito movimento, de fazer certo, e no final do ano a gente está devendo mais ainda e não conseguiu resultado nenhum na vida e está com menos saúde. Por quê? Porque você teve a sensação de que você vai resolver o problema, sem confiar em Deus, sem confiar nos princípios da palavra. Então o povo começou
a quebrar o princípio do dízimo, a quebrar o princípio das festas bíblicas que são importantes. Você acha que a gente faz Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo? Por quê? Porque a Bíblia chama de festas bíblicas. Um dia me perguntaram assim, após Projeto Vida, tem festa judaica? Eu falei, não, judaica não. A gente já até fez Hanukkah, a gente já fez a festa de Purim, a gente já fez a festa, a gente faz, já fez. Mas essas judaicas a gente fez só para ensinar. Mas festa bíblica nós fazemos. Porque o nome já está dizendo, elas são festas do Senhor, que atrai a prosperidade, que abre os céus, que provoca a bênção de Deus. Pode falar amém, irmão? Que a coisa acontece. Então, junto com isso, tem princípios. Mas é lei ou princípio, apóstolo? Princípio. Porque no Antigo Testamento era como a lei. Por que a lei? Porque não se tinha o Espírito Santo. Então, a pessoa tinha que ficar ali ao pé da letra. Agora, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o princípio de Deus. E o princípio, ele continua sendo o mesmo. Aí nós vamos entrar nesse detalhe de lei e graça, porque não é o meu tema de hoje. Mas entenda uma coisa, por que eles ficaram 70 anos no exílio? Porque eles negaram, desconsideraram a ordem de Deus. Então Deus falou, eu tiro vocês da terra, a minha terra vai descansar, e quando acabar o tempo que vocês comeram da minha terra, eu vou devolver vocês para a terra para vocês prosperar de novo. Agora, quando voltar, não esquece do Shabat, não esquece do jubileu, não esquece do Shemitah, não esquece dos meus princípios. Porque não se trata de lei, se trata de depender dEle. Se trata de quando eu descanso, eu estou dizendo, Deus, eu fiz a minha parte por 6 dias. E hoje eu vou descansar com a minha família, porque eu sei que o Senhor guarda a nossa casa. Eu sei que o Senhor é aquele que está comigo. Tem alguém recebendo isso ou não? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Mas isso não tira a tua responsabilidade do trabalho. Pelo contrário, tem um dia do trabalho, tem um dia do envolvimento, tem um dia de você. Mas o que é o Shabat? É o dia que eu estou pensando na minha realidade. É o dia que eu ouço Deus, é o dia que eu paro. Talvez você consiga, apóstolo, eu tenho que fazer uma agenda, me ajuda aí. Eu vou te dar dicas, né? Não precisa ser sábado, não precisa ser domingo, o dia que você puder. Mas entenda uma coisa, preste atenção. Trabalhar só por dinheiro é um tipo de escravidão. Fala comigo. Pode saber que é, porque o ideal de Deus é que a humanidade encontre o seu talento, o seu dom e trabalhe com a sua habilidade. Porque quando você está na sua habilidade, você não trabalha pelo dinheiro, trabalha pelo prazer. Viver só para procurar diversão também é ser escravo. Fala comigo. Viver só para procurar diversão também é ser escravo. Por quê? Porque ele é escravo da mente que não provê satisfação. O indivíduo ele começa a ficar desesperado porque ele está ganhando melhor, ele inventou umas diversões diferentes. Apóstolo, crente não pode divertir, o que você acha? Claro que pode. Claro que pode. O problema não é divertir o dinheiro, irmão. O problema é quando nós ficamos escravos desses negócios. A gente acha que se eu não for fazer aquela viagem na praia, se eu não fizer aquele não sei o quê, se eu não for naquele show, o ano não vai dar certo. Irmão, o ano não vai dar certo se você não vier na vigília, não vier nas 12 horas, não vier no culto. Aí que vai dar errado. As outras coisas não tem diferença na vida. Se foi, tá bom. Se não foi, também tá bom. Só que a gente começa a colocar algumas métricas que parecem até uma religião, né? Todo ano eu faço churrasco tal dia. Se não fizer, dá errado. Parece estar místico mesmo, né? Então, a diversão, querido, ela é bem-vinda, só que ela é natural. Lembra que eu falei para você sobre os bens intangíveis, sobre riquezas intangíveis? A diversão pode ser um lugar que você menos imagina, mas com as pessoas que você ama. E você vai perceber que muita gente realmente tem recursos, mas ele tem até carinha bonita na hora de tirar foto do Instagram, mas não tem felicidade não, gente. Não tem, eu te garanto. Não estou dizendo todo mundo não, já te expliquei. Mas muita gente não tem. Ele cria cenário, ele cria roupa, põe lá, lima o cabelo, dá uma arrumada. Depois que acabou ali, o pau quebra. O pau quebra. Você entendeu? O negócio está ruim. E a gente fica olhando aquilo lá e falou, essa vida que é boa. Irmão, vou te falar uma coisa. Viver só para procurar diversão é escravismo também. É escravismo. A pessoa que é escravo de seus impulsos acaba precisando sempre de aumentar a intensidade dos estímulos, tornando dependente igual a um viciado em droga. Porque ele começa a ser dependente de impulsos, seja qual for, seja um jogo que ele está ali o tempo todo, chega uma diversão que ele tem, uma viagem, uma adrenalina, e ele depende daquilo. Viva a tua vida, mas não dependa das coisas, depende só de Deus. Shabat, querido, é você dizer para Deus, Senhor, eu dependo do Senhor.
Eu não trabalho para ganhar dinheiro e nem trabalho para ter diversão. Eu trabalho porque eu confio no Senhor e que o Senhor vai guardar minha vida, minha casa, e o dinheiro vem, a diversão vai vir, mas não é o meu propósito de vida. Quem está entendendo isso, gente? Isso aí vai mudar muito. Essa é uma chave que independe da condição social de cada pessoa aqui. Agora, o significado do Shabat é lembrar da nossa relação com o Criador. Então isso é como carregar a pilha da sua vida. Uma pessoa que apóstolo, eu fico o dia inteiro, eu maratonei no Netflix e fiquei no Shabat. Isso não é Shabat. Você está se enganando, isso é Shabat. Dá até raiva, no final do dia, você está com aquela cara de ontem ainda, nem tomou banho direito. Que horrível, dá uma levantada. Né? Eu tinha um amigo que ele falava assim, no dia de folga eu acordo cedinho, 5 da manhã. Eu falei, mas que triste. Ele falou, lógico, para aproveitar inteiro o dia. Aí eu comecei, entrei na mente dele e faço o mesmo, acordo cedinho dia de folga. Porque é lógico ser dia de folga, aproveitar mais ainda. Só que tem gente que fala assim, Shabat é o que, apóstolo? Ficar lá, né, engordando, lá vendo televisão? Não é isso. É claro que você vai fazer coisas que você goste, mas é você falar com Deus, pensar um pouco na tua vida. Não você ficar o dia inteiro orando ou o dia inteiro lendo a Bíblia, mas crie um ambiente saudável de relacionamento, de intimidade com Deus. Você vai ver que a tua mente vai abrir. Respostas para a tua crise virão nessa hora. Você está ali sem aquele peso de estar numa mesa na tua frente, documentos, duplicatas, você não está nada disso. Elas existem, elas estão lá na tua mesa. E você está doido para ir lá no escritório para dar uma olhadinha nelas. Mas elas não estão ali agora. E você está tomando o teu banho para sair com o teu filho, para poder dar um passeio. De repente o Espírito Santo vem. Porque você naquela hora, você está com a mente livre. E você desconsiderou a crise e você considerou o teu Deus. E você vai ver, você não está acreditando, mas eu vou te falar, e você vai ter essa experiência para contar para mim. Você vai ver Deus abrindo um leque, uma visão, sabe, uma clareza para você. E algumas coisas que sabia que são mentiras do diabo, e que Deus vai trazer a revelação que você está com peso de 1 tonelada, um negócio que é só 1 quilo. Não estou dizendo que ele não exista, mas só que você foi potencializando demais, você foi dando atenção demais, você foi alimentando o monstro demais, você foi, sabe, subjugando a tua fé, você foi acreditando demais. O medo, gente, ele tem poder de potencializar as coisas. Cada um aqui tem a sua luta, eu poderia até dizer que cada um aqui tem sua crise. Ou você teve, ou você está tendo. Eu não vou falar a terceira frase, você vai achar que eu estou... Ou você vai ter, meu irmão. Sim ou não? Não tem quem viva nessa terra que não viva. Se você não teve, vai ter. Se você está tendo, tomara que nunca mais tenha. Mas faz parte do ciclo da vida. E aí que eu tenho que pensar o seguinte, como eu vou recarregar? Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Ninguém consegue resolver problemas numa situação mental confusa e desesperada. Eu vou repetir. Ninguém consegue resolver problemas, sabe, numa situação confusa e desesperada. Nós, então, pastores, eu acredito que não só nós, mas eu falo por mim, eu não sei a sua profissão, mas nós somos pastores, nós não podemos, nem, além dos nossos problemas que temos, nós temos que estar bem para ouvir os problemas das pessoas. Você imagina eu sentado com você, e você começa a contar, aí eu estou lá sentadinho ouvindo, e você fala assim, não, apóstolo, que eu quero contar para você que eu estou com uma dívida de tanto. Eu falo, meu Deus do céu, que isso, meu irmão? Você imagina se eu faço com você? A gente faz cara de quê, Viviane? Paisagem. Mas não é que a gente não está te ouvindo, não é que a gente não está crendo, mas é porque nós precisamos entender que enquanto você está falando, você precisa ter confiança de que a gente está ali ouvindo e não tem ninguém ali para te julgar. Não importa se é 1 milhão, se seja pecado, né? O pecado que eu cometi foi esse. Pelo amor de Deus, sai da minha sala, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Então nós temos que entender que Deus vai te dar uma graça tão absurda, tão maravilhosa, sabe? Que não é só para você chegar aqui nessas séries e pegar a chave para a sua casa, não. Deus vai te dar a chave para você resolver o problema da sua família. Pessoas que trabalham com você, vão ter meia hora com você, 2 ou 3 que seja, vai dizer, olha, o dia que você foi lá e conversou com meus filhos, alguma coisa aconteceu com eles. Porque Deus vai te dar essa inteligência. Quem acredita que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Mas existem princípios, eu estou te ensinando, acho que você está aprendendo desde o início, né? Tem princípios que, se não, depois ouve a mensagem de novo. Fala comigo assim, para fazer.
Então a frase é essa: criou tudo do nada para ser um elemento produtivo. Ele quem cria, organiza e mantém vivo tudo que existe. Ele é a fonte de toda a existência, de toda a vida. O que a gente entende aqui é que existe um ciclo produtivo da terra, mas que se estende também para o homem, que anda debaixo do propósito de Deus. Assim como veio a tragédia no mundo e a natureza não parou em nada, acredite, quem andou na confiança em Deus, sua vida também não parou em nada. Não faltou na sua casa, não entra em crise se faltou, tá? Eu vou dar aqui o exemplo, mas você apóstolo, lá em casa faltou. Mas se acontecer um dia, você vai entender e lembrar dessa palavra. Quem continuou confiando em Deus, por quê? Porque os pássaros não precisou fazer oração. A fonte de água viva não precisou fazer pedido. Sabe por quê? Porque a natureza que ela tem é de continuar independente do que está acontecendo. Ela vai continuar jorrando. Agora, por que nós desistimos? Porque nós esquecemos do Criador, da fonte que nós temos. Mas quem não se desligou dele, mesmo trancado em casa, mesmo diante de tudo, ele passou os dias que passou. Não estou dizendo que celebrou, tá, gente? Porque foi muito trágico. Mas o luto, a angústia não entrou naquela casa. Amém, gente? Deus trouxe uma paz sobre aquela família, se assentaram à mesa, se alimentaram, passou os meses e estão aí de pé. São vocês, essas pessoas. E sobreviveu. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, olhe bem. Uma última versão, uma versão mais explicada ainda, do Gênesis 2:3, diz assim: Deus abençoou o sétimo dia. Aí tem as partes em parênteses, tá? Que elas vão concluindo o entendimento. Deus abençoou o sétimo dia, de modo que uma porção dupla de maná deveria descer em sua honra. E ele santificou o sétimo dia, de modo que nenhum maná caísse no próprio Shabat. Porque foi nesse dia que Deus cessou todo o trabalho que tinha criado. Pois todo o trabalho restante que deveria ser feito em Shabat, ele concluiu na sexta-feira, dobrando sua capacidade de trabalho. Então Deus deu o dobro na sexta-feira, para que você possa não precisar trabalhar no sábado. O que ele quis mostrar isso? Eu dou mais maná hoje, para amanhã você não ter preocupação com maná. Então, dá uma dica aí, né? Sexta-feira que você pensa que é dia de mau negócio, pode ser o dia que Deus dá o dobro para você. Porque se olhar no texto, é um dia muito promissor para você ter sempre mais do que o dia anterior, porque é onde Deus vai dobrar a honra sobre você, para que você tenha um outro dia. Só que a sexta, para você que vai descansar sábado, o sábado aqui vai descansar domingo, o domingo vai descansar na segunda. O que você tem que importar é que, apesar do Shabat ser uma palavra forte, quando você for lá em Israel, você vai ver que eles levam muito a sério isso. Mas eu volto a dizer a você, irmão, às vezes não dá no sábado. Então, separe um dia. Mas lembre-se, planeje, leia, faça um curso aqui que está da escola, nossa, faz alguma coisa, põe a sua vida em Deus, e você vai ver Deus falando com você a respeito da sua luta, da sua crise. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Você sabe que a aurora, ela é antes do amanhecer, né? O amanhecer é quando está tudo claro. A aurora é quando vem primeira luz, primeira estrela, primeira luz do dia. Então, antes do romper da aurora, aquele período é o lugar mais escuro, é o momento mais escuro da noite. Então, o que isso quer dizer para mim, ou pelo menos eu trago isso para a minha vida? Quando eu vejo que a minha crise que eu estou vivendo, ela chegou no limite máximo, eu estou dizendo, a bênção está chegando. Está para amanhecer. Porque escureceu agora de um jeito. Você está entendendo ou não? Chegou de um jeito, a coisa está... Parece que fizeram um complô no inferno, esqueceram do nome dos outros, estão lembrando só de mim mesmo, né? Pegaram o demônio extra, porque o negócio está estranho, né? Sabe aquele dia mal, que você está falando assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Aí, meu irmão, o romper da aurora, antes dele é muito escuro. É porque Deus está para mandar luz, para começar a amanhecer. Vai amanhecer, acredite nisso, vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer. Glória a Deus, vai amanhecer. A certeza que você tem da noite qual é? Que vai amanhecer. Ah, mas irmão, pode acontecer o que for, a noite vai acabar, não tem, ela tem uma ordem de Deus. Então, se Deus criou para fazer, lembra do texto, é porque tudo que Ele criou tem poder de continuidade.
Ele não fica mandando a lua, nem o sol, nem o mar, nem as fontes. Tudo está em movimento. Então, assim como a natureza tem uma ordem, a tua realidade também tem. Então vai amanhecer, não adianta. O diabo pode colocar o máximo de escuridão na tua vida, vai iluminar. Irmão, vai passar, vai passar. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te honrar. Vai passar em nome de Jesus. Vai passar. Agora olhe bem, eu vou te falar 7 coisas e não vou explicá-las muito, até porque eu tenho um ato que eu quero orar com você. Mas apóstolo, eu quero entender mais. Eu tenho mais semanas aqui, é só vocês continuarem vindo, amém? Eu estou um pouco devagar hoje, porque eu preciso muito que ensine entre você. Não adianta eu ficar aqui dando muita coisa, eu preciso muito que você compreenda princípios que eu estou lhe dando hoje. Eu quero falar sobre 7 pontos práticos. Primeiro deles, determine suas necessidades. Qual que é o primeiro deles? Primeiro eu construí uma ideia no espiritual. Contei primeiro a história do meu pai, porque eu queria que você entendesse sobre bens intangíveis. Agora, eu quero trazer o que é administrar uma crise do meu ponto de vista. Pelo menos a vida me ensinou coisas. Determine necessidades. A gente tem que fazer uma distinção de necessidade e desejo. Fala comigo, necessidade, desejo e desejo. O fato de você desejar muito uma coisa não significa que seja uma necessidade. Eu nem preciso explicar muito essas frases, não. Eu vou te dar umas ideias nela. Se você quer sair da crise, você tem que distinguir. Não esquece que eu ensinei até agora não. Você vai esquecer não, gente? Por favor, porque senão eu não posso construir nada. Se você quer sair da crise, tem que distinguir o que é desejo e o que é de fato necessidade. Desejar muito uma coisa pode parecer uma necessidade, mas não é. Eu quero muito algo, de repente aquilo pareceu uma necessidade. Mas você não precisa daquela roupa. Você não precisa daquele carro mais novo. Você não precisa daquela segunda peça. Sabe, são coisas que você criou como necessidade, mas não é. É um desejo. Isso pode vir em outro tempo, no futuro, mas quando eu estou numa crise, não. Quem está entendendo? Uma crise me faz ver a vida diferente. Ninguém precisa saber, ou se está sabendo, mais próximo, mas eu vou tomar decisões na minha crise. Uma delas, eu preciso pegar a minha vida, fazer a minha lista de compromissos financeiros e ver o que tem de desejo, o que é de necessidade. O que é desejo, risca. Apóstolo, é assim mesmo, radicalmente. E eu passei por uma crise, então eu sei o que eu estou falando para você. Eu não estou falando só de teoria, não. Eu tive que fazer isso na minha vida. Agora, tem muita gente que mistura as coisas sobre o que as pessoas vão pensar de você. Aí ele coloca isso como necessidade. Você tem necessidade de ter uma coisa porque o teu filho estuda na escola e todo mundo lá tem e o seu filho também tem que ter. Isso é desejo, isso não é necessidade. A gente começa a emparelhar nossa vida com a vida dos outros. E a gente começa a colocar um padrão que não é nosso. Então a gente precisa compreender que a gente tem que distinguir, discernir. Segunda coisa, adquira apenas o necessário. Fala comigo. Em meio à crise, tem que puxar o freio de mão, gente. Não tem jeito, existem coisas que a ideia de você fazer algo antes da crise chegar na tua casa, você estava planejando uma reforma, você puxa o freio de mão e cancela. Cancela, gente. Por quê? Porque você agora tem que viver com cuidado, para que você, o senhor acabou de falar que Deus me abençoa, que não vai faltar dinheiro lá em casa, mas Deus conta com a sua inteligência também. É lógico que Deus vai te abençoar. Mas existem coisas que eu posso fazer e coisas que só Deus pode fazer. As que eu posso, quem vai fazer? Eu. Se Deus se agraciar de mim, lembra que eu preguei a primeira mensagem para quem não veio, se Deus pode confiar em você. Se Deus percebe que pode confiar em você, você vai se assustar com o tanto que Deus vai te prosperar. Só que existem coisas que fazem parte de um aprendizado. Se está chegando um furacão, isso acontece muito lá na América, né? Então, o furacão vai chegar. O que o povo faz? Eles correm para dentro do mercado, compram muita água. Eles compram muita pilha para as lanternas. Eles compram algumas coisas. Ninguém vai lá e compra um artigo de jardim. Ninguém compra televisão. Porque está vindo furacão, meu irmão. Então, eles estão preocupados da sobrevivência. Então, compra só o necessário. Você está no meio de uma crise, vai lá e compra o que você precisa para o necessário. Aí vai lá, passou, comprei um negócio. Se envolveu num projeto. Aí eu entrei na hora que eu vi.
É exatamente isso que Deus está nos dando oportunidade aqui de sermos libertos em nome de Jesus. A terceira coisa, quem está aprendendo, diga amém. Não viva além de suas posses. Apóstolo, mas isso é tão óbvio. Eu sei, ué. Mas eu tenho que contar para você, não tem não? Eu tenho que falar. Eu sei que é, mas eu tenho que lembrar você. Porque viver dentro das suas posses tornou um conceito estranho nos dias de hoje. Porque as pessoas estão vivendo além delas. Se eu ganho, você pega o que você ganha, né? Então a pergunta é, você ganha mais do que gasta ou gasta mais do que ganha? Né? Que às vezes você ganha mais do que você gasta, maravilha. Mas se você gasta mais do que ganha, irmão, nem vindo o anjo do céu. É uma questão tua, você não vai ter controle da tua vida. Mesmo que Deus te abençoe, mas você não vai conseguir administrar a bênção, porque Deus, Ele precisa confiar na gente. Não existe desperdício, existe prosperidade. E a prosperidade começa na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar. Eu falo isso, não é porque meu pai faleceu que eu honro ele, não. Eu honrava quando ele era vivo. Eu falava aqui no púlpito que eu gostava daquilo que eu aprendi, porque eu via a simplicidade que eu fui criado na minha casa, mas eu nunca via minha família reclamando de que a vida é difícil ou coisa parecida. Porque eu via neles essa mente, sabe, de dizer, a gente pode, a gente vai conseguir romper. Claro que eles não tinham o ensino que eu tenho hoje. E se meu pai tivesse, estava muito além do que eu estou hoje, tenho certeza. Porque ele não teve os recursos de conhecimento. Mas o pouco que ele teve, ele conseguiu. Então, querido, mude a sua maneira de pensar. Não viva além das suas posses. Você não precisa, a tua felicidade não precisa disso. Quarta coisa, afaste-se do desnecessário. Vamos falar juntos? Afastar do desnecessário, aquela necessidade da vida, né? São aquelas coisas que você realmente precisa. Comida, abrigo, mais algumas outras coisas, mas quando eu estou falando quando nós estamos numa crise. Só que você vai entender uma coisa interessante que eu aprendi. Mesmo quando a crise passa, tem valores que eu não abri mão mais. Mesmo quando eu tenho recursos a mais, eu não abri mais mão. Por isso que a crise nos ensina a viver muito melhor do que o fato da gente viver, às vezes, uma certa pseudo-riqueza, mas onde está tudo complicado. Está tudo lá em 12 vezes, em 10 vezes, em 20 vezes. Então o negócio está violento. Se tu morrer, meu irmão, vai gente cobrando carnê lá no seu túmulo até, né? Você vai ter que voltar. O anjo vai falar, melhor você voltar, vou te ressuscitar. Você fala, não volto não. Você deixou umas continhas lá. Você entendeu? Então assim, afaste daquilo que é desnecessário. E não é só de coisas, pessoas também. Sabe o que diz em Lucas 6, 39? Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão o quê? Ambos no barranco? Irmão, você tá na pior. Tu está na beira do abismo. E tu junta com gente que está igual a você. Por que esse silêncio, gente? Tu fica se alimentando de gente que está igual a você. E tem uns que estão na pior. Eles estão puxando você. Você ainda está se segurando pelo menos. Eles estão pendurados no abismo e jogando você junto com eles. Irmão, pelo amor de Deus. A gente precisa compreender que quando afastar, significa afastar do desnecessário e de algumas amizades. Você não precisa ser radical com ninguém, dizer, ó, ouvi uma palavra do apóstolo, tchau para você, meu irmão. Né? Não pode, que eu quero ganhar ele para Jesus também, ele vai ficar com raiva de mim. Você tem que só deixar de ir. Com o tempo eles vão perguntar, tem uns 6 meses que você não vem aqui em casa para bater aquela prosa. Rapaz, muito trabalho. Estou fazendo uma grande obra. Tem que lembrar de quem? Neemias. Lembrar de quem? Neemias. Neemias, ele falava o quê? Ele estava na batalha, tinha 52 dias para bater a meta dele. O pessoal falava assim, desce. Ele olhava para baixo e falou, cara, não posso. Mas a gente tem uma carta para você ler. A gente tem reclamação a teu respeito. Fala, meu irmão, pega a fila, tem um monte aí. Eu estou fazendo uma grande obra. Leia o livro de Neemias essa semana, pega lá. Pega o seu próximo Shabat. Quem vai ter um Shabat depois dessa palavra de hoje? Leia o livro de Neemias no Shabat. Você vai ver que coisa linda, as estratégias dele. Sabe o que ele falava? Eu estou ocupado. Então chega para essas pessoas quando fala assim, pô, tem tempo que você não vem, aquele papo e tal. Rapaz, eu estou fazendo uma grande obra. Mas é onde é? Você pode ir comigo, vou te levar lá. Então é interessante, é uma chave que você vai pegar. Na construção, a chave que ele usou
foi que cada família cuidou de um espaço. Preste atenção. Quando você lê o livro de Neemias, você vai perceber um detalhe. Ele deu uma obra do muro, ele construiu um muro em 52 dias, o muro de Jerusalém. Ele distribuiu por partes. Uma família inteira pegou essa parte do muro. Então, irmão, cada um vai cuidar da sua parte. No final, a gente inaugura todo mundo junto. É a chave de Neemias. É o que a gente está fazendo com as 100 ovelhas. Nós temos mais de 30 líderes de rede de multiplicação. Domingo agora vai ter aliança, cada um já está trazendo o seu fruto. Quando chegar no final do ano, cada um construiu a tua parte. Agora, se um dos meus discípulos não fizer a parte dele, estou mandando recado mesmo, pode ficar olhando para mim mesmo. Tem gente que fala assim, apóstolo, queria ser tanto teu discípulo, você não quer. Quer, Claudão? Quer não. Quer, Fábio? Você não quer não, meu irmão, você está achando que é lindo. Sabe o que acontece? Se um dos 32 não fizer a parte dele, a gente vai terminar o ano celebrando, tudo bem. Mas a gente vai ficar com um buraco no muro dizendo, por que uma rede dessa não fez a parte dele? Porque Neemias tem uma chave. Não é todo mundo fazendo tudo. É cada um pega uma parte e faça bem o teu. E você vai ver que nós vamos sair da crise. E nós vamos ver Deus agindo. Assim aqui, assim em qualquer lugar. Essa chave funciona na tua casa, na tua empresa. Funciona em ambientes. Sabe o que está acontecendo? Você já foi ver o teu filho bem pequenininho jogar bola? Vamos pegar aí com 5 aninhos. Porque quando está com 7, 8 tem noção. O que acontece? A bola vai o time inteiro atrás da bola. Vai todo mundo atrás da bola. Você vê que as molecadas tudo correndo. Eles vão, e pior que eles chutam em cima do outro, não sabe nem o que é um, o que é o outro e tal. É mó barato. Eu ficava vendo. Aí eles vêm, chutam para o gol errado. Porque é todo mundo atrás da bola. Cuidado para a tua família não estar assim, querido. Vamos dividir tarefas. Cuidado para a gente não estar assim na empresa, aqui na igreja. A gente não está assim não. Aqui cada um tem sua tarefa, cada um tem seu propósito. Cada um trabalha firme no teu propósito. Porque se eu trabalho bem aqui, semana passada, agora é domingo, e eu trabalho para isso. O pastor Cláudio falou assim, apóstolo, vou dizer uma coisa para o senhor. Diminuiu o meu gabinete da semana depois da palavra. Eu falei, eu estou aqui para isso, meu irmão. Por que diminuiu, Cleusa? Por quê? Porque muitas questões que você entrar dentro do gabinete, ficar 1 hora com o pastor meu, você liberou ele. Porque o púlpito aqui, não o apóstolo Joel, o púlpito aqui, Deus moveu. Você está entendendo? Então eu estou aqui no meu lugar do time, eles estão no lugar dele, e quando chegar no final do ano a gente celebra. Agora, tem o seu lugar nesse time ou não? Você não está trabalhando não, gente? Coitado dos meus discípulos, vocês estão deixando tudo para eles? Irmão, eles vão alcançar 100 discípulos. Mas será que ele vai conseguir sozinho isso? Pelo amor de Deus, gente, já expliquei. Se ele tiver 30 discípulos até o final do ano, você tem só o objetivo de 3. Você vai orar por 3. Agora, se você não entender isso, o muro vai ficar com brecha. E a gente não pode ter brecha no muro. É uma metáfora. Só que esse é um assunto de vários outros que você faz parte. Tudo que você fizer, faça bem. Faça com exímio, faça com cuidado, com excelência, que Deus vai honrar a tua prosperidade, Deus vai honrar a tua vida. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Adie grandes projetos, é o 5º entendimento. Fala comigo? Adie. Apóstolo, mas eu estou numa crise. Adie os grandes projetos. Adie. A gente tem uma sensação daquelas multinacionais, quando chega o diretor, faz uma reunião com seus cabeças e fala assim, corta 30% dos funcionários. E o funcionário é você. Aí chega lá o gerente geral, não sei das contas, CEO, vai lá e fala assim, olha, você está na rua, enfim, vai lá, você vai só no escritório assinar e ir embora. Qual a sua sensação? Que aquele diretor que veio de helicóptero, veio lá e deu aquela ordem, é insensível, ele é frio, não está nem aí com a tua vida, e lá, 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 e lá, lá, lá. Então seja igual aquele diretor na sua vida. Corta. Você entendeu ou não? Porque ele é frio mesmo, você também tem que ser. Você tem que tomar atitudes na sua vida, porque senão a crise vai comer você, vai comer suas finanças, seus filhos. Se você quer sair de uma crise, querido, seja radical. Não olha essa cara ruim para mim não, irmão. Já vou orar já, pelo amor de Deus. Eu estou te ensinando. Apóstolo, você aprendeu aonde? Na crise, meu irmão. Na crise. Eu estou em qual? Qual que é o 5º? Adie grandes projetos. Vai lá e corta. Ah, mas minha esposa vai ficar triste, vai ficar frustrado. O que vão falar de mim? Eu vou passar vergonha na sociedade. A sociedade não tem nada com a sua vida, querido. É a sua casa, é o seu sustento.
Você tem bens que são, às vezes, bens que são passivos, né? Você tem que tornar os seus bens, vender coisas, organizar a tua vida para ter recurso na mão. Tem muita gente que vive na crise, mas tem recursos, só que não sabe girá-los. E eu quero chegar ao final aqui. Sexto, valorize seus bens. Eu adoro esse. Qual que é o sexto? Valorize seus bens. Porque tem hora que a gente quer comprar uma coisa sem ver o que a gente já tem. Pega suas coisas, dá uma geral. Se não der para trocar aquela bicicleta, dá uma arrumada nela. Porque arrumar vai ficar mais barato que comprar uma nova. Valorize o que você tem. Cuide do que você tem. Pega as suas roupas e o que está sobrando, dá para alguém. Isso é valorizar o que você tem também. Porque você está com um monte de coisa no guarda-roupa, tem 2 anos que tu não mexe. Tem coisas que você nunca vai usar. Tem coisas que você não precisa mais. Faça girar, porque aí você vai fazer o ciclo acontecer na tua vida. Vai começar um ciclo de Deus, de prosperidade. Porque mesmo você não tendo nada, você tem uma botija de azeite, meu irmão. Eu não tenho nada, mas tenho. Eu não tenho, mas tenho. Você tem. Só que a gente quer receber e não quer abençoar. E aí você tem que valorizar o que tem. E por último, economize, preserve e proteja seus recursos. As 3 palavras são parecidas. É como aquela galinha, né, colocando os pintinhos debaixo da asa, que está ali, economizando, preservando o recurso. É como se você pegasse um braço fazendo um movimento, né? Eu estou protegendo o que é meu. É isso mesmo. Economize, preserve e proteja os seus recursos. Por quê? Porque essas palavras elas são muito fortes para que você possa definir a caminhada da sua vida. Quem recebeu, quem está recebendo essa palavra, diga amém. Mas eu não terminei ainda. Eu passei por uma crise na minha vida. E eu poderia até dizer que foram várias, mas de fato foi uma crise com etapas da minha história. Foi um longo tempo. Eu nunca desenhei essa crise que eu passei. Eu e Silvia, quando a gente foi para o campo missionário, a gente passou necessidades. As necessidades eram só nossas. As necessidades nossas eram o quê? Do dia a dia. O problema meu era ter a janta. Meu problema era ter a comida para comer. O problema era bem básico da vida. Eu não chamo isso de crise. Isso foi pobreza mesmo. Porque foi um tempo da vida que a gente não tinha. A gente não tinha mesmo. E a gente teve que saber conviver com aquela pobreza. A gente estava num lugar pobre, com poucos recursos, e a gente teve que se reinventar. Eu não vou contar essa história porque ela é contada aqui, eu dou testemunhos, a gente realmente se reinventou, se organizou. A apóstola foi ser professora de uma escola, eu fui dar aula de violão, a gente continuou no ministério, mas mesmo assim haviam lutas. Quando eu comecei o Projeto Vida, a gente continuou passando lutas financeiras. Só que no correr, no caminho das conquistas, aluguel, eu querendo sair do aluguel, a gente pagava aluguel num galpão ali, eu falava, meu Deus, meu sonho, além da minha casa também era alugado, mas isso não me causava nenhum problema, o problema era a igreja para pagar aluguel, e eu podia estar até hoje, tem pessoas que pagam 30 anos de aluguel, não é problema, não vou criticar, mas na minha concepção, eu entendia que a gente precisava de um lugar, e eu tinha no meu coração que eu nunca teria minha casa própria enquanto a igreja não ter o lugar dela. E isso era uma coisa pessoal. Eu falava, não é questão de ser melhor do que ninguém. Porque eu falava, não tem lógica alguma coisa na minha casa melhor do que na igreja. Você nunca vai achar. O que era para mim esse entendimento? O entendimento de que a bênção de Deus estaria no ministério. Só que chegou um momento que eu não sei se eu fui empurrado, se eu quis, ou foi minha alma, foi meu espírito. Eu faria tudo de novo. Mas eu um dia assinei um contrato. Há muitos anos atrás, de R$1.600.000 comprando esse terreno aqui. Ali eu fui saber o que é crise. Até então eu sabia o que era luta financeira. Quem está entendendo? Luta financeira o que é? Não tem um aluguel de amanhã, aí junta aqui um pouquinho, tal, paga o aluguel. Paga o aluguel 2 dias atrasado com 5% a mais. Não é assim? 10%, depende da imobiliária. E aí ia pagando. Isso aí eu passei, isso aí nem chamo de crise. Isso foi luta, porque era aquela luta. Os recursos não entravam e a gente apaixonado, vamos pregar o evangelho, vamos pregando. Queria comprar um instrumento, ficava devendo 10 vezes, no dia não pagava, ia lá, sempre com muito cuidado. Se tem uma coisa que Deus nos deu, é um bom nome. Graças a Deus. Agora o que acontece? Chegou um dia que eu estava ali na Casa Nula, quem mora em Volta Redonda sabe, a antiga Casa Nula, lá nos fundos, depois de mais de 2 meses conversando com o dono desse lugar, que era dono de muitos territórios aqui da região, não é evangélico. Eu terminava uma conversa com ele e falava assim, volta amanhã, eu gostei de você. Um senhorzinho de 80 anos e eu com meus sei lá quantos anos de idade. E ele gostava das minhas conversas e eu das dele. Um belo dia ele falou, você quer mesmo?
então está fechado, aperta a minha mão. Mas me deu um calafrio na hora, porque eu estava fazendo a proposta, mas eu não tinha o dinheiro, mas eu estava fazendo. Quando ele apertou minha mão, eu fiquei devendo R$1.600.000. Isso, gente, quantos anos? Alguém pode me dimensionar? 98, 2000 ali mais ou menos. Gente, se você pegar isso e colocar em recursos de hoje, é bem mais do que 1.600.000. É bem mais, proporcional, é muito mais. Pensa bem, um jovem pastor, pagando aluguel, a gente pagava aluguel do terreno e tinha uma tenda aqui dentro. A história é longa, eu vou resumir. Aquilo desencadeou uma crise. Porque por mais que vocês que estavam comigo na época doavam o que tinha, eu doei o que eu tinha, a gente se doava no trabalho, a gente fazia o que tinha, o que dava. Chegava aqui, a igreja não tinha ar-condicionado, era quente pra caramba, o som não chegava no final. Então isso eu tinha que comprar coisa, eu tinha que construir, eu tinha que abrir. Foram 52 sapatas que a gente abriu aqui, pelo menos uma tem meu nome. Então o que acontece? A gente trabalhou muito, mas trabalhando muito, 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 nós chegamos a uma dívida muito alta. E não era o nome da igreja, era o meu nome do meu pai. Porque a igreja, Projeto Vida. O que é Projeto Vida na época? A gente quer saber de pessoa. E graças a Deus meu pai tinha um crédito absurdo. De repente eu me vi onde construímos tudo, fizemos tudo, e o povo metendo o pau na gente, quem está roubando o povo, que não sei o quê, com a aposta andando de carro, não sei das contas. Mal sabia que eu pegava um carro para fazer negócio, vendia, fazia outro, e para poder ter recurso, porque o povo não sabe da tua história, gente. O povo só fica olhando o seu passeio, mas eles não sabem o que você está vivendo. Eles não sabem. E a gente numa luta, chegava aqui, a gente tinha que pagar 80 mil na segunda-feira, entrava 2.000, gente. Sabe como eu dormia? Eu não dormia. Tem uma mesa aqui, num dos cômodos dessa igreja, que eu não gosto nem de ir naquele cômodo. Essa mesa mesmo que eu me assentava, depois que todo mundo ia embora, eu ficava lá pensando por horas. Muitas vezes eu chegava 10 da noite, meia-noite, eu não tinha saído ainda, não era aqui não. O escritório ficava lá na rampa, mas era que já tinha aqui. E eu falava assim, eu não quero ir embora. A Silvia falava, você vai vir embora? Eu falo, não. Porque eu ficava pensando, meu Deus, vai amanhecer. E quando amanhecer eu tenho que ter 80 mil. Só que aquela não era toda a dívida. A dívida era 1 milhão. Aposto, mas como? Porque nós construímos. Pensa bem, nós compramos som, compramos cadeira, 3.000 cadeiras. Aliás, estou dando relatório para quê, né? O que eu quero te dizer com isso? Desculpe a minha intimidade de contar isso aqui na internet para vocês. Quando chegou um nível da crise, eu não queria mais. Eu cheguei a pedir para Deus falar, Deus, me livra disso. Eu tinha inveja de alguns pastores, desculpa, mas eu tinha. Com aquela igreja bem pequenininha, eu falei, para que eu me intrometi num negócio desse? Para que eu fui entrar num negócio desse? E o povo metendo o pau na gente, meus filhos na escola, levando, e a gente ali. A crise, ela veio não só financeira, ela veio na perseguição. Eram pessoas que diziam, não entregue dinheiro naquela igreja não vai para aquela igreja não faz não sei o quê. E a gente na luta, ganhando vida para Jesus e a igreja crescendo. Eu não estou te contando a melhor parte, né? E a igreja crescendo, o povo chegando, Deus fazendo a obra, demônios saindo, e o poder de Deus vindo. E eu subia no púlpito como estou hoje, porque eu tinha que estar bem. A minha mente estava 1000, mas eu precisava estar bem. Eu cheguei em momentos que eu falei, isso não vai acabar nunca. Porque demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Após você estar até me consolando agora. E eu falava, Deus, quando vai chegar o dia? Eu tinha um papel em casa que ficava comigo, anotado à mão, de cada pessoa, porque o irmão chegava assim, apóstolo, eu já dei tudo que eu posso, mas eu tenho dinheiro na poupança, só pode ficar com ele, um dia o senhor me devolve. Mas quem dorme com isso quando você é honesto? Todo mês eu ligava, fica tranquilo. A pessoa fala, não, apóstolo, só daqui 1 ano que você fala comigo. Mas eu não conseguia. Todo mês eu ligava, olha, eu estou lembrando de você, mas olha, fica tranquilo. Não, apóstolo, eu tenho mais para te dar. Eu falo, não quero. Porque eu não tinha problema de crédito. Graças a Deus. Até hoje nunca tive. Mas o que acontece é que eu dormia. A Silvia é uma mulher de Deus. Ela chegava para mim e falava assim, Joel, não sei como, mas você vai sair. Você vai sair, fica tranquilo, você vai sair. Você vai sair. Aí você fala, pô, mas não era a igreja que devia? Não. Porque como que eu ia chegar no púlpito aqui um dia e falar, gente, vamos fazer uma oferta que eu estou devendo tanto? Você ia falar, esse cara é maluco.
ele não sabe administrar, ele não entende nada da vida, eu saio dessa igreja hoje. Então era aqui, ó, e os mais íntimos que sabiam. Eu me lembro o dia, gente, que eu dei o X na última dívida. X, sabe o que é X na última? Pena, irmão, na última. Esse lugar já estava pago, a gente já tinha construído, não estava lindo ainda como agora. Mas a gente tinha muitas coisas que eram sonhos ainda. Mas eu dei um X na última. Eu tenho esse papel guardado lá em casa. Pena que eu não me lembrei hoje de trazer para cá, achar onde ele está. Está lá guardado, é um memorial, deve ter um quadro. Está o nome das pessoas que me ajudaram ali. Está ali, guardado. Porque confiaram, não me cobravam nada. Me ajudaram vocês, porque você nem estava aqui e Deus já estava preparando esse lugar para você. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque eu passei uma crise. Eu sei o que é uma crise. Eu sei, você que está passando por uma crise, o que é dormir com uma crise. Eu sei o que é ir num nível muito alto. Eu não sei o tamanho da sua. Eu sei que a minha, se eu trabalhasse uma vida, se eu largasse tudo, eu não sei quanto que eu pagaria aquilo. Porque era uma proporção muito fora da condição que nós tínhamos possibilidade. Mas Deus nos abençoou. O meu pai, quando ligou para mim, falou assim: Jó, acabou, né? Porque ele era o detentor de tudo. Ele ligava assim: Jó, vai em tal lugar que tem um amigo meu, vai em tal lugar. Era uma coisa louca. Eu falava: como meu pai tem crédito assim? Um lixeiro, bombeiro. É porque ele tinha uma palavra. Ele dava a palavra, as pessoas acreditavam nele. E por que acreditavam? Porque ele era um homem de palavra. Eu aprendi isso com ele. Querido, você pode sair da tua crise. Sabia? Você pode sair da tua crise. Eu não estou dizendo que você vai passar o que eu passei, porque eu estou te contando um testemunho meu. Mas você pode sair da tua crise. A grande questão é que eu aprendi coisas que hoje eu estou te ensinando. Eu não li em livros só. Eu também leio em livros. Mas eu estou te ensinando porque eu aprendi na prática. E o que eu estou te falando funciona. Apóstolo, hoje você está tranquilo? Não, porque eu sonho grande. Eu continuo rompendo, continuo fazendo. Essa igreja não vai parar de romper. Nós não temos dívida, fica tranquilo. Não mais. Não mais. E se um dia tiver, você vai ser acionado. E não vai emprestar não, você vai pegar dinheiro e vai dar e a gente paga. É assim ou não é? Mas não temos mesmo, fica em paz. Só que nós não vamos parar de construir, parar de fazer, parar de comprar, parar de realizar. Não importa o que fale da gente. Porque eu sei de onde a gente saiu. De onde a gente começou tudo. Mas o que eu quero te dizer é que é possível você dizer, acordar e falar: eu vou sair dessa? Vai. Já tem muitos anos que eu acordo sem saber o que é dever. Muitos anos. Não me ache soberbo, pelo amor de Deus, eu estou te encorajando. Muitos anos que eu não tenho que me preocupar se amanhã vai ter o dia do aluguel, sei lá o que. Eu não pago aluguel de casa, nem daqui. Esse local aqui é nosso, a rampa é nossa. São mais de 40 igrejas, mais de 20, a propriedade é nossa, você não sabe disso. Deus nos abençoou, mas não foi fácil. Não pense que foi assim, uau, mar de rosas. Foram muitos dias e noites que a minha juventude eu coloquei ali. A minha juventude está lá, gente. Agora, não me arrependo de nada. Talvez uma coisa ou outra eu faria diferente, claro, porque a gente tem que aprender. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem está aqui já passou por uma crise? Faz assim. E já saiu, fica a mão levantada. Passou e já saiu. Tem alguma coisa que você pode ensinar para quem está numa crise? Tem ou não? Quem tem? Uma coisa só. Lá atrás, onde que é? Aqui? Quem está passando por uma crise agora? Hoje? Levanta alto. Eu já contei a minha, agora eu já abri meu coração. Pessoas com a mão levantada estão passando por uma crise agora, hoje. Hoje. Deus, Ele tem para você um caminho de saída. E eu sei porque Ele me deu um caminho de saída. E não é só sair, é sair com honra. Porque não tem esse negócio que o apóstolo já saiu para procurar, vai qualquer padaria de esquina aí, se eu estou devendo qualquer pessoa. É sair com honra. Deus vai te fazer sair dessa crise com honra. Com honra. Com honra. Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que eu estou o tempo passando, mas quem passou, quem pode dar um conselho aqui?
Você pode dar um conselho para quem está no meio da crise? Um conselho. Confiar. 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 Mas como é que é confiar quando você está de noite em casa, sabendo que amanhã você tem muitas coisas que vão bater na tua porta? Continuar confiando. Eu tive uma mãe igual ao seu pai. Quase choro você falar isso. Igualzinho. Quem ouviu aí? O que ela falou? Pegou ou não? Mas apóstolo, explica melhor. Ela não explicou mais, não precisa mais explicar. Porque não tem o que explicar. É confiar. Então você que está passando uma crise, qual conselho que está sendo dado aqui? Quem mais pode dar um conselho? Quem passou, só quem passou. Passou e pode dar um conselho. Deixa eu perguntar aqui. Vocês estão prontos para ouvir um pouquinho, gente? Posso gastar mais uns 5 minutos? Qual conselho? Eu tive câncer. Uau. E a Bíblia, ela me garantia Uau. que eu ia passar pelas águas, eu ia passar pelo fogo. E Ele seria comigo. E o que você fez? Só confiei na palavra do Senhor. Teve algum dia que você falou assim, meu Deus, Vários dias. que foi difícil? Demais. Mas eu sabia, eu tinha 2 filhas adolescentes. Eu falava, Senhor, eu quero ver minhas filhas casando, Pronto. se formando. Algum momento você culpou pessoas por causa disso? Não. Está entendendo, gente? Quem passa crise não tem que culpar ninguém. Porque muita gente não sai da crise porque ele sempre está culpando uma pessoa. Alguém que não olhou para mim, não visitou, não fez. O negócio é teu, meu irmão. Quando eu tive minha crise, eu tinha meu pai, eu tinha meu irmão, mas eu não chegava aqui, essa igreja não me ajuda, nunca. Porque as pessoas não tinham culpa. Mas alguém, sabe que não tem mais um conselho, não? Olha lá, olha. Deixa eu passar aqui, eu pego a senhora e depois ali, olha. Quem está na crise está ouvindo os conselhos ou não? Porque o negócio ali foi chapa, meu irmão. Câncer. Você tem um conselho para a gente? Eu criei minhas filhas, 2 filhas. Eu me separei, elas tinham 3 e 4 aninhos. E hoje as filhas estão com 30, 31, as Uau. 2 casadas, Uau. uma já grávida. E o conselho que eu tenho é encarar o medo, Isso. continuar, perseverar, dar um bicudo nesse medo, Isso. porque vem a hora do medo, que elas ficavam doentes, eu estava sozinha. Hora das chuvas fortes, eu tinha que ser corajosa. A hora do sufoco financeiro, e assim foi. Deus nunca deixou faltar nada para a honra e glória do Senhor. Aí, gente, dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Alguém mais pode dar um conselho? Deixa eu pegar o conselho do senhor aqui. Porque quem passou na crise, gente, tem conselho. Eu tenho um monte. A gente nem queria ter, não. Não queria. Qual que é o conselho que você dá para quem está... Você passou na crise. Fidelidade ao Senhor. Mas foi fácil? Não. Estou saindo, mas sempre permaneci confiando na palavra e exercendo a fidelidade ao Senhor. E Deus é fiel. Deus é fiel. Não deve Deus nada é para fiel. ninguém. Deus é fiel, Deus é fiel. Agora, qual a garantia que você tem quando você sai de uma crise que você nunca mais vai ter? Nenhuma. Apóstolo, o senhor ainda pode passar numa crise? Posso, porque às vezes a minha crise pode não ser financeira. Pode ser em outra área. Porque todo mundo pensa que crise é dinheiro, né? Existem coisas... Mais um conselho só, mais 1 ou 2. Qual conselho que você dá, querida? Você passou pela crise. Passei. Já venceu. Já venci. O importante é não desistir, colocar no papel, fazer a sua oração e fazer o que eu fiz, que é recomeçar. Mas como é que você conseguiu recomeçar? Eu entendi que tudo que eu tinha feito tinha dado errado, ok. Mas eu não podia desistir. Eu tinha que partir do zero, colocar no papel e começar, talvez, tudo zero, sem ter recurso nenhum, só confiando em Deus. Tem dia que você está na crise, que você não tem dinheiro, você não tem nada. Você não tem como recomeçar, naturalmente falando, se você não tem nem como recomeçar. Agora, a crise, você percebe que ela pode ser em vários níveis. Uma mãe que ficou sozinha para criar os filhos, alguém que ficou com câncer. Então não tem crise, não tem educação não, gente.
mete o pé na porta da gente e entra. Ela vem na hora que você menos imagina. Você venceu a crise? E qual conselho você tem para dar? Então, eu me converto aqui em 2003. Eu tinha muita sede de vir. E eu vinha pelo ônibus que a igreja tinha. Lembro. Eu descia a pé, toda São João, ia até a rodoviária, esperava o ônibus, vinha. Na hora que acabava o culto, eu ficava desesperada atrás de uma carona para ir embora. E às vezes não vinha, impossibilitada de na hora de voltar, ter dificuldade. Passei por muitas lutas, muitos desertos. Sim. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus fez Você veio de carro hoje? Vim de carro hoje. E eu dou carona para todo mundo que eu posso. Dá carona, né? Amém. Viu? A crise é uma benção, né? Você vê, né? Se ela não ganhou carona, ela podia falar assim, não me deram carona, não vou dar para ninguém. Pelo contrário, conserta o erro dos outros, né? Gente, sabe o que Deus quer fazer aqui hoje? Mostrar para nós de que o estágio que você está é um estágio que alguém já passou. E se ele passou e está vivo, está restaurado, igual aquela irmã ali com as filhas, já casou, já tem neto, já está tudo bem, você talvez está no mesmo estágio que ela, a última. Vamos lá, menina, fala. Você saiu da crise? Saí. Tive depressão. Uau. Séria. Quem olha para você não imagina, não. Agitada igual você é. Cheguei a tomar 12 medicamentos. E hoje eu não tomo mais nenhum remédio. Nada? Nada. Qual o conselho? Nas nossas crises a gente vai chorar muito. Isso é normal. Mas a gente não pode confiar no que a gente sente. Opa, ouviu aí, gente? Você pode chorar muito, mas não confie no sentimento. Porque a gente, quando confia no sentimento, você cai. Você tem uma palavra, aquilo vai passar. Então você para de chorar e começa a agir. Então a palavra é essa, vai passar. Fica de pé, gente, vai passar. Essa é a palavra. Pode ser mais alto, em nome de Jesus. Mais alto, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Vai passar! Vai passar! Vai passar, meu irmão! Vai passar, é uma decisão. São histórias, gente. Na verdade eu ficaria aqui uma vigília, né? Se a gente fosse ficar perguntando e tal. Enfim, são pessoas verdadeiras. A minha crise, não tem saudade nenhuma dela. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu olho você aqui hoje, quando eu olho o que Deus fez, eu falo, Deus, valeu a pena a crise. Porque não valeria a pena se eu passasse, eu e Silvia, pelo que passamos, nossa equipe na época passou, e chegasse hoje, tivesse a frustração de ter sido só um projeto meu e não um projeto de Deus. Então acredite, vai ter momento que vai vir a dúvida, mas o Senhor vai honrar os teus sonhos, os teus propósitos. E a minha vida hoje glorifica a Deus, a tua também vai glorificar a Deus. Porque quando eu conto meu testemunho, é para mostrar o quanto Deus é grande, o quanto Deus pode fazer. Eu resumi do resumo, tá, irmão? Mas eu acho que você já entendeu o que significa isso. Você crê em Deus. Deus quer tirar a gente da crise. Deus quer arrancar você das ações do diabo contra você. Você sabe que Jesus é o teu Shabat, né? Jesus é o teu descanso. Ele nos tira dos calabouços espirituais, nos liberta das correntes, das cadeias. Jesus é poderoso para arrancar você de qualquer nível de crise. E antes de qualquer oração que eu vou fazer por toda a igreja, eu vou já liberar você. Eu sempre chego aqui falando assim, vou terminar mais cedo. Irmão, mas está tão gostoso, que desculpa, eu não estou te enrolando aqui. Eu realmente, eu quero que você saia daqui completo. A cada quarta, eu penso que Deus está nos dando uma chave, sim ou não, gente? Então eu quero orar primeiro por você hoje que quer entregar sua vida para Jesus. Até porque eu eu tenho certeza que a maior crise que o homem passa, que a mulher passa, é andar longe de Deus. Todas as coisas podem ser vencidas quando você está ligado nele. A gente tem orado e pedido a Deus para que salve pessoas. Nós temos orado para que o Senhor alcance o teu coração, não só na tua alma, mas de fato uma experiência com Jesus. Jesus é o meu descanso, Jesus é o meu Shabat. Ele me tem respostas, Ele me arrancou da mão do diabo, Ele tirou minha ansiedade, minha angústia. Você precisa entender isso. A entregar a vida a Jesus é o primeiro de todos os passos. Quem já deu esse passo de entregar a vida a Jesus, dá um amém aí.
Mas aquele que não deu, a gente vai contar até 3. Quando chegar no 3, sai do teu lugar, vem na festa mesmo. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos celebrar a tua salvação, porque Deus quer tocar a tua vida. Não importa se você é um frequentador deste lugar, um visitante, você precisa entender, essa tua atitude vai mover. Apóstolo, mas eu não estou vivendo crise. Não importa se você está vivendo crise ou não. Salvação, querido, é mais do que isso. 1, 2, 3. Pode vir, querida. Pode ser mais alto, igreja do avivamento. Sai do teu lugar, meu irmão. Sai do teu lugar, meu amigo. Você que veio aqui hoje, sai do teu lugar. Decida na tua vida. Diga, eu quero. Sai do teu lugar e vem entregar sua vida para Jesus. Eu sei que essa reunião, a maioria que vem aqui, você veio porque você já tem Jesus. Mas talvez alguém lhe convidou. Talvez você veio até porque eu vi na internet. Pessoas que estão em casa, tem esse telefone onde você pode agora falar conosco, entregar sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus, querido, é virar uma chave mestra da tua vida. É você colocar a tua vida à disposição do Senhor. Ele não é só Deus, Ele é Senhor. Quem está entendendo isso? Porque muita gente conhece Deus, mas pouca gente conhece o Senhor. E Ele se torna Senhor da tua vida. Você acha que já tem festa por essa vida que está aqui? Sim ou não? É claro que tem. É claro que tem. Só que eu quero esperar mais um minuto. Tem mais alguém? Talvez está pensando, por que eu vou lá? Querido, a experiência de andar em direção ao Senhor é como você tirando o fardo do teu pescoço, tirando o fardo do teu ombro. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele diz, eu sou o teu Shabat, eu vou te dar alívio. Querido, Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar todos à sua volta. Se você está aqui hoje, não é só frequentar uma igreja, mas é dizer, eu quero Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que hoje talvez veio andando para cá dizendo, eu precisava de uma resposta de Deus. Deus não te trouxe aqui apenas para te ensinar um princípio para ficar rico, não é isso. Deus te trouxe aqui para quebrar cadeias espirituais. Talvez você seja aquela pessoa que está num calabouço que Deus mostrou, está lá no escuro, está lá numa situação que você não consegue sair dela. Tem um jeito, quando você recebe Jesus, que é a luz de toda a vida. Você que está aqui, a senhora que está aqui na frente, há uma festa acontecendo aqui, há uma festa no céu, e mesmo por nós vamos celebrar. Porque eu entendo uma coisa, aqui tem resposta de oração aqui no altar. Aqui tem resposta de oração. Mas o Senhor quer salvar toda a tua família. Domingo, querido, quarta, vá, insista, traz as pessoas para serem salvas. Eu quero dizer para a senhora que hoje começa um novo tempo na tua vida. Quero dizer para a tua vida, para você, que hoje Deus começa uma nova história. Olha a igreja, como Deus tem algo novo. Olhe para trás e veja essa igreja. Celebre a igreja do avivamento. Você pode fazer barulho! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!